Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e domingou 26 de janeiro e hoje a torcida botafoguense vai ter um alívio, né? Eu explico. Às 18 horas o Botafogo faz contra o Bangu, o último jogo aí dessa fase com a garotada, né? Com a equipe alternativa, time B, C, como queiram chamar, né? Que tem sido aí, né? Um perrengue, né? Tem sido difícil assistir aos jogos do Botafogo, pelo menos nessas primeiras rodadas. Aí o Botafogo vem de 2 derrotas seguidas para Sampaio Corrêa e Volta Redonda. É triste, galera, é triste. E sem demonstrar nenhuma evolução, né? Então, última chance aí para a garotada, quem sabe, surpreender, né? E mostrar algum serviço, já que enfrentaremos, né, o lanterna do campeonato. Não estamos muito acima, não, estamos uma posição só acima do Bangu, né, tradicional rival aqui da Zona Oeste, né, do Rio de Janeiro. O Botafogo tem 3 pontos, está em penúltimo. O Bangu tem apenas 1 pontinho conquistado até então, está em último com 0 gols marcados. Que não seja hoje aí que o Bangu consiga fazer o seu primeiro gol, né? Sobre o time do Carlos Leiria, tá? Mudanças à vista, pelo menos a expectativa é de que os jogadores Kaique e Rafael Lobato tenham oportunidades, tá? E também no meio de campo uma disputa entre o Cauã Lendes e o Vitinho por uma vaga ali no meio. Quarta-feira agora, só um detalhe, jogo de hoje, Sport TV e Premier, tá? Quem quiser ir passar nervoso com esse time, não, tô brincando, gente, vamos torcer para que a gente possa, quem sabe aí, ver uma atuação minimamente digna, né? Quarta-feira o Botafogo vai enfrentar o Fluminense no Newton Santos, tá? E aí sim vai ser a estreia do time que a gente conhece, provavelmente ainda com Carlos Leiria dirigindo, né? Mas com jogadores, né? O time com o John, enfim, toda a equipe que disputou Brasileirão, Libertadores e entrou de férias logo após o Mundial Interclubes, tá? Então, na quarta-feira e na sequência no domingo que vem, daqui a uma semana, o jogo lá em Belém contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil. Então, o Botafogo vai ter um jogo contra o Fluminense na quarta para mais ou menos, né, ganhar um entrosamento aí. Claro que é uma equipe que já tem entrosamento, né? A base do Botafogo, eu sei que tem uma galera que comenta aqui embaixo, desmanche do Botafogo, ano tenebroso pela frente. Galera, a base foi mantida, né? Todos os jogadores de defesa mantidos, e aí as mudanças acontecem ali depois dos nossos volantes, né? Tem o Marlon Freitas e o Gregory para frente ali, que teve de fato as perdas do Luiz Henrique, né? E do Almada, né? Mas no restante aí tudo igual a 2024. Então vamos, galera, todo dia eu tenho que gravar aqui e falar, vamos confiar no projeto, confiar no Papai Textor. Por mais que as coisas estejam aí atropeladas, né? Ainda à espera de um treinador, mas a gente tem que confiar aí nesses jogadores que nos deram tantas alegrias, né, em 2024, e com certeza os reforços vão chegar, estão chegando, né? O Arthur, por exemplo, já está no Rio de Janeiro e já se colocou à disposição, inclusive, para jogar no jogo do próximo domingo, né? Galera, Cuiabano, né? Eu falei aqui ontem de uma proposta de 8 milhões de euros pelo Cuiabano. A gente ficou sabendo que essa proposta veio da Turquia, do Fenerbahçe, né? Que na realidade é o seguinte, 6 milhões de euros mais a possibilidade de 2 milhões em bônus, tá? Chegaria a 8 milhões. O Botafogo analisa a proposta com carinho. A possibilidade realmente existe, é real, do Cuiabano se transferir para o Fenerbahçe, porém o Botafogo só irá fechar a negociação caso consiga repor o jogador, né? A gente tem dito aqui, tem sido uma política da SAF Botafogo, se o Botafogo vende um jogador, a ideia é sempre trazer um jogador do mesmo nível, no mínimo, tá? Do mesmo nível para cima. Claro que vai ser difícil agora, o Luiz Henrique, Almada, como é que o Botafogo vai repor esses jogadores? Mas sempre o objetivo é esse. Então, da mesma forma com o Cuiabano, que não é titular do time, né? Importante frisar, o Cuiabano não é titular do Botafogo, teve
momentos importantes em 2024, mas o Botafogo já está aí monitorando o mercado para, se tiver tudo certo, beleza, dá para vender o cuiabano, ok? E com, né, uma valorização absurda comparado com o que o Botafogo pagou o Grêmio ano passado para contar com o jogador de Cuiabá. Por coincidência, né? Tanto o cuiabano como o Igor Jesus, que também tem proposta, né? São cuiabanos. Galera, falar aqui agora do ex-Barcelona, o Xavi Hernández, né? Treinador. A notícia que chegou pra gente aí do jornal espanhol Mundo Deportivo é de que o Botafogo foi um dos clubes que fez sondagem pelo treinador, jovem treinador. Ontem, por coincidência, o Xavi fez 45 anos de idade, e ele foi procurado também pelo Manchester United e pelo Besiktas da Turquia, tá? Mas por enquanto o Xavi Hernández aí não fechou com ninguém, enfim, tá ano sabático, né? Virou moda isso. Então houve apenas a sondagem, seguem os mesmos nomes de ontem. Carlos, pode aparecer um nome surpresa que não seja nem o Tata Martino, nem o Rafa Benítez e nem o Vasco Matos? Pode, tá? A informação é que o Textor não fechou ainda para definir entre esses três nomes, apesar das primeiras notícias darem conta disso. Claro que existem outros fatores, né? Outras coisas aí em questão, então pode acontecer, tá? Mas provavelmente o nome sairá desses três. Falar um pouquinho do Rafa Benítez, depois a gente comenta aí sobre o assunto da thumb, né? Que foi a fala do Vasco Matos sobre o possível interesse aí do Botafogo, né? O Rafa Benítez, ele tá livre no mercado, né? Foi demitido do seu último trabalho no Celta de Vigo há quase um ano atrás. Em março de 2024 ele sai do Celta de Vigo, e nesse período, segundo o jornal, outro jornal espanhol, tá? Tradicionalíssimo jornal AS, disse que ele foi procurado por várias equipes, olha, Itália, Inglaterra, Arábia Saudita, Major League Soccer dos Estados Unidos, e duas seleções nacionais contactaram o Rafa Benítez, segundo o AS, e agora o Botafogo. O que isso quer dizer? Que o Rafa Benítez estuda ainda, né, a proposta, né, ou pelo menos a sondagem do Botafogo, né? Então ele analisa, porque ele, como eu disse, né, pelo menos segundo o jornal AS, teria negado aí vários convites aí importantes, né? Então a gente vê que o Rafa Benítez não vai pegar qualquer projeto, né? A gente sabe que o Botafogo não é qualquer projeto. Estamos falando do campeão da América, que lutará pelo bicampeonato da Libertadores, tetra do Brasileiro, enfim, e disputará o Super Mundial nos Estados Unidos. Então essa é a situação segundo o jornal AS, mas confirmando que o Rafa Benítez foi procurado pelo Botafogo, teve conversas com o John Textor e é um dos nomes aí cotados para assumir o fogão, beleza? Agora sim, vamos falar do técnico Vasco Matos, o único aí que não é um medalhão, né? Tem gente até que gosta do nome do Vasco Matos justamente por isso, porque tanto o Benítez como o Martino são medalhões, mas que já não fazem grandes trabalhos nos últimos anos, talvez até exagerando aí na última década, né? São treinadores que se firmaram com trabalhos mais antigos, né? Então talvez não tivessem tão atualizados. É difícil a gente saber isso, né? Porque às vezes um treinador que não está tão assim de ponta na Europa chega no Brasil, chega na América do Sul e faz a diferença, né? Então, sobre o Vasco Matos, pela primeira vez ontem, numa coletiva de imprensa lá do Santa Clara, ele foi perguntado e ele respondeu, não citou o Botafogo nominalmente, mas claro, a gente sabe que a equipe que procurou ele, né, foi o Botafogo. Ele tentou ali dar aquela chavada, né? Falou assim, não negociei com nenhum clube, estou feliz no Santa Clara, estou focado no projeto do Santa Clara, 5º colocado no Campeonato Português, foco total e absoluto. Só que a gente sabe que esse discurso, né, ultimamente, né, inclusive do próprio Arthur Jorge, acabou, né, sendo apenas uma cortina de fumaça por uma negociação que já existia há muito tempo, no caso lá com o Al Rayyan, né? Então, não estou dizendo que o Vasco Matos está mentindo, mas isso é um discurso que muitos treinadores acabam adotando para, né, tirar esse foco, né, de que pode
largar o clube lá do Santa Clara. Então, acho que é correto, né? Se ele hoje é empregado do Santa Clara, ele tem que estar com foco total e absoluto, né? Então, ele negou que tenha negociado qualquer questão aí com qualquer clube. No caso, a gente sabe que o Botafogo é o principal aí interessado, né, em trazer o treinador para o Brasil, tá? Acho que é a postura correta, galera. Sinceramente, é a postura correta, porque digamos que amanhã depois o Botafogo escolha outro treinador, né? Tata Martino, Rafa Benítez ou outro nome, né? Evita um desgaste do Vasco Matos com a direção do Santa Clara, com os torcedores do clube, né? Não são muitos, mas são, né, torcedores do Santa Clara. Então, assim, evita esse desgaste, né? O que a gente ficou chateado com o Arthur Jorge, voltando um pouquinho no tempo, foi justamente que ele demorou até a falar esse tipo de questão. Parece que teve até um puxão de orelha ali para ele falar: ainda sou empregado do Botafogo, né? Porque ele sempre dava entrevista justamente indicando de que poderia sair do Fogão. Então, acho que até aí tudo perfeito. Gente, para fechar, Bitelo, tá? Nem botei aqui no meu roteiro, mas vou comentar com vocês. Eu andei apurando. O Bitelo, os seus empresários, já comunicaram ao Dinamo Moscou que ele vai se reapresentar. Houve aquela história de que ele estava desaparecido, né? Os russos tentaram fazer ali uma novela mexicana, né? Dramática. Então o Bitelo vai se reapresentar, tá? E ele demonstra com isso, né, de que quer uma solução da maneira mais profissional possível, né, para o seu caso, né? Também acho que não é uma opção interessante, inteligente, simplesmente né, sumir do mapa, entre aspas, aí, não se apresentar. Claro que ele está tentando de repente utilizar desse expediente para forçar, né, o clube a liberá-lo, mas eu acho que realmente age corretamente. Então ele é esperado que se represente aí ainda hoje, né, lá no Dinamo, e enfim, que as negociações ocorram. A situação que houve semana passada, o Dinamo queria 10 milhões de euros na mão, né, do Botafogo. O Botafogo tinha oferecido apenas entre 2 e 2,5 milhões de euros, quer dizer, uma distância muito grande de valores. Isso acabou empacando, né, a negociação. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Primeiro, ver se o Botafogo vai chegar nessa pedida de 10 milhões ou se, de repente, vai subir um pouquinho e o Dinamo vai ceder também um pouco nesse sentido, já que o jogador, né, aquela história, o jogador quando quer sair, né, não quer continuar no futebol russo, não adianta ficar forçando para o cara também ficar insatisfeito e não render o suficiente, enfim, criar também um atrito, né, com o empresário, com o jogador e tudo mais. Então, eu acredito ainda que a negociação possa fechar essa semana de forma positiva para o Botafogo, mas, volto a dizer, não é uma coisa tão simples, já que, né, tem um gap, tem uma distância muito grande entre o que o Botafogo ofereceu, né, de entrada e que o Dinamo Moscou desejava, beleza? Galera, ótimo domingo a todos. Estou feliz que hoje a minha filhota está chegando das férias, né? Passou período de férias aí longe do Rio de Janeiro. Inclusive estaremos, vamos fazer aquele programa, né, botafoguense. Se você não foi ainda, faremos hoje o programa de visitar lá o Museu Botafogo, que ainda está, né, iniciando, né, dando os primeiros passos, mas a experiência lá da Libertadores, troféus, enfim, estaremos em GS, né? E é isso, beleza? Deixe seu like, faça seu comentário, né? Se inscreva no canal para a gente continuar crescendo, né? Estamos quase chegando nos 10 mil. Apresente o canal Botafogo Digital para seus amigos, parceiros botafoguenses, para a gente chegar logo nessa marca aí de 10 mil. Depois a gente dobra a meta. Abraços!